Olá, muito boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta live, a mais um encontro nosso, onde hoje eu estou tendo a felicidade de receber aqui no meu perfil a doutora Simone. E eu vou logo colocar o tema da nossa live enquanto a doutora Simone entra. Que as crianças. Doutora Simone, bem-vinda. Deixa eu te enviar o convite. Olá, doutora Simone, Olá, que tudo bem? felicidade, tudo jóia. A felicidade é minha. Tudo bom com você? Tudo bem, doutora Simone, graças a Deus. Eu Simone, estou Simone, muito, por favor. eu estou muito feliz por essa live que a gente vai fazer hoje, até porque quem me apresentou, você foi minha esposa Ingrid, Ah, é? que é porque ela estava fazendo, tava, não, tava, assistiu o seu curso na Brasil Paralelo, e quando ela viu, ela disse, Rodrigo, corre aqui, vem ver essa professora aqui da Brasil Paralelo, o curso que ela Aham. está dando. E aí a gente ficou vendo o curso e através dela foi que eu conheci seu trabalho e fiquei encantado. Ai, que Trabalho bom. formidável que você faz. Então, sabe que você tem uma grande influência lá em casa. Ai, que bom. Tem uma grande É influência uma lá em honra, casa. hein? Mas de verdade mesmo, o que a gente aprendeu no curso que você fez lá na Brasil Paralelo foi muito importante para a gente na condição da nossa pequena Alice. Isso nos ajudou e nos ajuda muito, porque somos assíduos frequentadores do seu perfil. Ah, que bom. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para mim poder estar fazendo essa live com você hoje, Simone. Olha, imagina, a honra é minha, viu? É uma Simone, alegria muito grande falar desse assunto que eu amo. eu sei disso. A senhora é absolutamente implicada com esse tema. Sou. Fala com a alma, fala com a sua essência mesmo. Quer dizer, quando você se coloca, não só naquele curso, como também no seu perfil, você se coloca de forma muito envolvida, muito implicada. Ali, você está ali por completo. Então, realmente, você tem tem muita razão em dizer que gosta muito e que é apaixonada por esse tema. Sou. Eu acho Olha, que a família é uma coisa, assim, fundamental, né, Rodrigo? A família é muito importante. E pensar na família e no papel da família educando os filhos é um movimento revolucionário, sim, 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 né? A gente às é vezes pensa em verdade. tantas coisas para mudar o mundo, né? Na verdade, eu acho que o grande gesto que a gente pode ter é esse de estar implicado na formação dos nossos filhos, né? E você disse uma coisa muito importante. Às vezes a gente fica querendo mudar tudo que está posto aí no mundo e querendo fazer um trabalho hercúleo na sociedade e muitas vezes deixa de ver nossos filhos que estão aqui do lado ou as crianças que não são confiadas. Sim. Sem levar em conta que são elas que irão fazer. E assim, tem uma coisa muito interessante que a gente pensa a criança intervindo na vida só no futuro, né? Sendo que as crianças são capazes de intervir com sua espontaneidade, com sua naturalidade desde muito cedo, Sim. ajudando o adulto até a olhar para si e se reformular. Então elas já trazem na própria existência essa capacidade inata de promover mudanças importantes e estruturais, não só para elas, mas também para as pessoas que estão ao redor. Elas, de certa forma, é como se nos colocassem no canto da parede.
Quantos e quantos pais não dizem isso quando são pais pela primeira vez, né? Ou que tiveram que mudar suas vidas em função dos filhos que chegaram. Sim. Eu costumo falar, né, Rodrigo, assim, que quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente ganha uma oportunidade maravilhosa de rever a vida, sabe? É De verdade. redimensionar todas as coisas, né? Porque, de fato, se a gente entende a missão que nós temos como pai e como mãe, é um movimento muito de autoeducação, de amadurecimento, de transformação para poder transformar, né? E a Exatamente. criança, ela te põe em contato com você mesmo, né? É, A criança te põe assim de cara com você, com as suas limitações, com as suas potências, com as suas dificuldades, né? é. E a gente precisa encarar, aproveitar essa oportunidade, né, Rodrigo? Simone, eu comecei a perceber isso já nos primeiros momentos que eu comecei a atuar na clínica infantil. Em 2004, quando eu ainda estava na faculdade, que decidi fazer a minha formação em psicologia clínica infantil e comecei a atender meus primeiros pacientes, eu comecei a sentir o quanto eles mexiam comigo, o quanto eles mexiam com a minha criança, com a minha dimensão infantil, o quanto eles me convocavam e me implicavam a me colocar como uma pessoa integral, numa relação direta com eles, e que para isso eu deveria retificar muita coisa internamente, intimamente. E, inclusive ontem, por ocasião de estar fazendo uma excelente live com o Dr. Tiago Castro, que inclusive acabou de chegar na live, a gente falando sobre como corrigir os filhos. E ele lembrou muito bem da importância de, para que os pais sejam capazes de primeiro se corrigir, para que depois possam corrigir os filhos. E isso é a verdade mais absoluta. Na clínica, a gente tem um psicanalista húngaro chamado Sado Firenze, que ele coloca como o tripé da ética do cuidado, a, a empatia, a hospitalidade e a saúde do analista, a saúde do terapeuta. Então, é necessário, quando a gente recebe uma criança no nosso consultório, que nós estejamos dispostos a desenvolver em nós mesmos essa saúde, para que essa saúde possa ser não transmitida à criança, mas vivida com ela. Isso. Porque ela vai sentir a segurança ali naquele terapeuta, ali naquele psicólogo, naquele terapeuta, naquele psicoterapeuta infantil, a segurança que, por vezes, infelizmente, falta em casa. Torna-se uma pessoa como referência e essa referência vai figurar como uma espécie de ego auxiliar que vai ajudar aquela criança a se recuperar de uma série de infortúnios que ela vive. Foi por essa razão que eu organizei uma mentoria para concentrar em algumas aulas e 8 encontros em forma de mentoria, para trabalhar sobretudo com os terapeutas infantis que, por vezes, não têm tanta habilidade para lidar com crianças, seja por uma dificuldade na formação acadêmica, que a gente sabe que a formação acadêmica é muito deficitária, mas seja também pela própria imaturidade e ainda uma não habilidade para lidar com isso. Por isso que quando eu pensei fazer essa série de lives para apresentar essa mentoria, eu pensei em convidar pessoas e pensei em 3 nomes. Foi Rebeca, Ataíde, Dr. Tiago e você, pela competência que os 3 têm para lidar com crianças, e é o que a gente mais precisa, de profissionais que sejam referências para lidar com crianças, porque essas crianças chegam até nós e nós temos o dever, a obrigação, a responsabilidade de dar o que de melhor nós temos a elas. Porque Exatamente. elas irão seguir. Nós vamos passar e elas seguirão no mundo. E o que é que a gente vai deixar? O que é que a gente vai deixar de legado para elas? Pois é. E isso que você está falando, né, Rodrigo, tem muita relação. Lógico, você está falando do papel do terapeuta, né? Mas se a gente traz para a família,
O pai, a mãe, eles precisam ter esta coerência, né? Então, não adianta você querer transmitir um valor para o seu filho, você querer desenvolver uma habilidade com ele, você querer que ele conquiste uma virtude, se você não ao menos luta com coerência para viver aquilo em primeira pessoa, Exato. né? Porque como você estava dizendo, né? O terapeuta ele precisa ser saudável, ele precisa viver esta saúde para transbordar. E é isso, né? O nosso coração, ele transborda, né? Nós transbordamos aquilo que a gente tem como meta na vida, aquilo que a gente pega como missão, né? E uma coisa que eu gosto muito de pensar é que assim, criança pequena, ela tá ali no comecinho da vida dela, sedenta, é uma terrinha ali pronta, né, aberta para receber aquilo que a gente vai oferecer para ela, né? E gerar muitos frutos. Então, a responsabilidade, quando a gente trata com o começo da vida, é imensa, né? Porque a gente tem toda uma perspectiva de futuro ali. E agora mesmo eu estava vindo de uma palestra numa escola em que eu dizia isso. Eu falava, olha, gente, o que tem de mais inédito no mundo, como já dizia Hannah Arendt, né? É a vida que se apresenta numa criança pequenininha. Quando uma criança vem ao mundo, é o que tem de mais inédito, porque a gente não sabe o potencial dessa pessoa, a gente não sabe quem ela vai vir a ser, né? E me dói pensar, assim, que por negligência, por falta de conhecimento, por comodismo, a gente não ofereça o melhor para essa vida, né? Então, essa luta, sabe, Rodrigo, da gente se capacitar, eu acho que ela tem que ser para os profissionais, ela precisa ser para os pais, né? Hoje em dia, existem muitas informações aí no mundo e às vezes até mais confundem os pais do que esclarecem as coisas, né? E então eu acho que a gente precisa, essa mentoria que você está trazendo aí para profissionais e que talvez até ajude os pais também, né? Não sei. Os pais também, é verdade, é verdade, é Ajude verdade. os pais também, porque é isso, né? Às vezes a gente não oferece o melhor porque a gente não tem consciência do que é esse melhor que a gente precisa oferecer para a criança, né? Quando você falando a respeito de que muitas vezes a gente não oferece o que nós temos de melhor porque nós desconhecemos, nós não temos conhecimento acerca daquilo que é bom. E eu vejo que muito nas suas postagens você está muito comprometida com aquele. Eu vou até dizer que é o tripé da saúde mental: a verdade, o belo e o bem, a ética, a estética e a filosofia. E o próprio Sócrates dizia: os homens praticam o mal não porque eles são maus ou amam o mal, mas porque eles desconhecem o bem. E a Isso. importância de a gente estar o tempo todo buscando melhorar e buscando esse bem, buscando a verdade, buscando o belo, buscando essas referências que são organizadores psíquicos importantíssimos para as nossas vidas, mas principalmente, como você colocou, né? A terra, ela é muito fértil e ela é sedenta de sementes. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: que semente eu estou plantando nesse solo? Exatamente. Porque o que a gente vai plantar, eu sou de uma, eu sou de uma região aqui no Nordeste, Simone, que a gente usa um ditado assim. Às vezes até, pode ser até que vocês não conheçam esse tipo de cacto, né, que é facheiro, que é aquele cacto aqui no Nordeste, é cheio de espinho, né? E a gente diz assim sempre, quando a gente quer dizer sobre os frutos de uma pessoa, né? A gente diz: facheiro não dá maçã. Facheiro não dá maçã. Então, É quer isso. dizer, facheiro só vai dar espinho. Se você quiser colher maçã, você tem que plantar a maçã.
Porque não há maior injustiça e maldade humana do que você querer colher o que você não plantou. Não plantou, É uma exatamente. grandíssima injustiça. Então, quando a gente se dispõe a colocar uma criança nos braços e a conduzi-la, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que tipo de semente nós estamos plantando nos nossos filhos e nos nossos pacientes. Quando você colocou que essa, essa mentoria, além de profissionais também, ela se apresenta como uma possibilidade também para os pais, é verdade, porque eu também fiz essa mentoria pensando nos pais, porque eu até coloquei nas lives anteriores e repito agora, era assim que o Winnicott escrevia nos textos dele ali, nos idos da década de 40, 50, 60, porque ele escrevia, não era para os psicanalistas da época, nem para os médicos, ele escrevia para os pais, para Sim. as jovens mães que estavam ali, muitas vezes pela primeira vez, se deparando com o desafio de ser mãe. E Uhum. o que ela, das necessidades que ela tinha e que precisava ser suprida ali pela presença de um pai seguro e, consequentemente, de uma família estável e saudável. O tempo inteiro ele fala sobre a importância de um lar, e ele Isso. não usa só, e as pessoas esqueceram a dimensão e a importância dessa palavra lar. Ela é muito importante, né? Muitas vezes ela é suplantada pela família ou pela a palavra família, ou como acontece muito na atualidade, a ideia de modelos de família, que a gente já entra numa série de outras questões aí complexas para ser eufemista na, 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 nas palavras, mas que nada substitui um lar. Um lar equilibrado, um lar saudável, um lar estável para dar estabilidade aos filhos. Né? E por isso que nessa mentoria, e eu peço que as pessoas que estejam assistindo a live possam inclusive se inscrever no link que está na minha bio, né, que essa mentoria vai ser lançada agora, dia 24. Ela tem como propósito oferecer vamos dizer assim, esse arcabouço de reflexões, não só a apresentação de um curso, por isso que eu não quis fazer um curso e lançar. Eu quis de fato fazer uma mentoria para acompanhar, para estar ali presente com as pessoas que vão fazer essa mentoria, para que a gente possa juntos pensar, discutir, refletir, elaborar esses conteúdos, porque eles não podem ser somente lançados, mas eles precisam ser maturados como uma semente que a gente tem que esperar o tempo dela de germinar, maturar, crescer, porque se nós não acompanharmos e não dermos essa assistência aos pais, coitados, muitas vezes eles vão ficar perdidos. Por isso que quando eu atendo as crianças, eu tenho muito mais atenção. É aquela coisa, é o olho no peixe, o Deixa olho no outro pão. lugar. Exatamente, o olho no peixe, o olho no gato, exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a chave para a solução daquelas questões que estão chegando aqui naquela criança são dos pais. Mas sabe, Rodrigo, é assustador como hoje os pais estão perdidos no processo educativo das crianças. Eu acho assim que são muitas correntes, sabe? São muitas correntes que e as pessoas vão dizendo e vão colocando informações. A maioria das pessoas não tem uma formação antropológica fundamentada para Exato. poder absorver o resto dos conhecimentos todos. E isso vai criando muita confusão na cabeça dos pais, né? Então eu vejo, né, que com a maior boa vontade, com a melhor intenção do mundo, mas às vezes as ações são muito atabalhoadas, sabe? As ações, elas não dão não criam este âmbito no lar, né? Porque eu acho que assim, o lar, mais do que um ambiente, ele é um âmbito, é um espaço, Perfeito, perfeito, né? perfeito. Onde existe um contorno afetivo, um contorno orientador, né? Então você acolhe sim o sentimento daquela criança,
mas você também coloca esse sentimento numa estrutura de sentido para que ela supere o sentimento, né? Para que Isso. ela transcenda esse sentimento e chegue a uma ação adequada e não ao sentimentalismo, né? Perfeito. Perfeito. E hoje eu vejo que quando você propôs aí na live, né, o que não fazer na educação dos filhos, eu penso, né, olha, se eu pudesse dizer para as pessoas, né, o que não fazer, olha, não prenda o seu filho no campo do sentimentalismo, Ótimo. né? Não apequene a existência do seu filho. E eu não tô com isso menosprezando os sentimentos, não é isso, absolutamente. Os sentimentos são preciosos, são importantes, os afetos eles dão cor para a vida, né? Eles dão cor, eles dão textura, então eles são importantes, mas eles não podem ser o centro da vida da criança, o centro da vida da família. Eles precisam entrar num lugar dentro do ser que não seja o lugar de decisão. Uhum. Né? E hoje as famílias estão muito perdidas no sentimentalismo. Então, tudo aquilo que eu vou propor para o meu filho, mas que ele sofre com aquela proposta de algum modo, eu evito, né? Então, se tem um pequeno sofrimento, eu já tenho medo, eu vou traumatizar essa criança, eu vou causar um dano para essa criança. E, lógico, é lógico que os pais têm que ter a prudência, mas assim, não é assim também, né? O sofrimento, a gente precisa lembrar que o pequeno sofrimento, a frustração, ele é propulsor do desenvolvimento e da saúde, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, que assim, nós podemos preparar os nossos filhos para altos voos, ou a gente pode treinar os nossos filhos para voo de galinha, sabe? Que levanta aqui e aterriza ali, né? É, é. Ô, Simone, você falando sobre a importância de conduzir os filhos afastando do sentimentalismo, e o termo é muito bem apropriado, o sentimento, porque o sentimento nós temos, é sensorial, nós precisamos. Agora, sermos escravos ou usar disso como um meio, uma espécie de crença ou de ideologia, que é o que significa esse sufixo nominal ismo, né, que sentimentalismo, ele de fato é prejudicial, ele é danoso, porque nós nos deparamos com uma situação, como a que você acabou de colocar, de sermos extremamente intolerantes ao sofrimento, entendendo inclusive que o sofrimento ele pode ser ele pode não. Pode porque tanto ele pode ser patológico como ele pode ser também pedagógico. Eu coloco sempre isso, o sofrimento, a gente precisa avaliar que tipo de sofrimento é esse que você está vivendo. Ele é um sofrimento que está te desestruturando ou impedindo que você se estruture, então ele é patológico, ele deve ser evitado. Mas se é um sofrimento que está te proporcionando ali um avanço, uma capacidade de ir além, esse sofrimento ele é pedagógico, ele vai te ajudar. Eu até uso, uma vez eu estava conversando isso por ocasião do meu exercício físico com o meu personal. A gente estava falando sobre a questão da formação dos músculos, né? Uhum. Porque para que a gente possa desenvolver músculos, a gente precisa fazer todo um esforço físico que vai doer e vai nos desgastar. Sim. Essa dor e esse desgaste significa o quê? Que está ocorrendo micro-rupturas nas fibras musculares. Aquelas micro-rupturas, aqueles microtraumas que estão acontecendo ali, eles estão acontecendo para que outras células musculares se recomponham aquele tecido com mais outras células. E por isso vai ocorrendo o que a gente chama de hipertrofia muscular. O músculo cresce, porque Cresce. teve aquelas quebras.
É diferente de você fazer um exercício com uma carga superior ao que você pode alcançar, pode dar conta. E ao invés de você ter uma microlesão, você vai ter uma macrolesão, que vai acabar interferindo na sua funcionalidade. Você vai ter uma ruptura de músculo ali, que você vai fazer um processo de inflamação, ou até mesmo de infecção em determinadas situações. Então, esse trauma, ele é um trauma patológico. Ele vai trazer um mal. Mas aqueles pequenos traumas de você fazer, sei lá, 20 movimentos de um determinado exercício. Aí você, tá doendo, cara. Não, mas é para doer mesmo. Quer dizer, eu tô Se não sofrendo. doer, não tá fazendo efeito. Porque se não doer, não tá fazendo efeito. É isso aí. Se não doer, não tá fazendo efeito. Então, muitas vezes a gente, na condução dos filhos, vai fazer isso. Ele vai sofrer, ele não vai ficar contrariado, ele vai fazer uma birra, Então, ele vai Rodrigo, fazer qualquer sabe o que eu coisa. falo, assim? Que essas pequenas frustrações são um presente que os pais oferecem para os filhos. Por quê? Porque exatamente esse exemplo que você deu do funcionamento muscular, eu acho perfeito. Porque, assim, é algo possível, algo que nós sabemos que o filho suporta, Isso. né? E que vai gerar como fruto uma coisa preciosa, que é a percepção dele de que ele é mais forte do que aquela pequena frustração. Então, quando a criança passa por esse ciclo, né, quando o limite é colocado de um modo assertivo, ele é sustentado, você dá suporte para a criança passar por ele. E ela percebe, depois de ter toda aquela, né, depois de chorar, ou depois de espernear, depois de fazer a sua birra e etc e tal, mas ela percebe que tudo passou e que ela sobreviveu, que aquele sofrimento não foi maior do que ela cresce, né? Literalmente, ela tem um crescimento que é o germe da virtude da fortaleza. Isso. Que é o germezinho daquela capacidade que a gente tanto fala hoje em dia, que é da resiliência. A resiliência. Dela saber que, olha, não é qualquer dorzinha, não é qualquer sofrimentozinho, não é qualquer obstáculo que me desmorona, que me desestrutura, né? Porque eu fico pensando, Rodrigo, assim, uma coisa que não sai da minha cabeça, tá? Que todo curso, toda palestra eu falo disso. Para mim, é, um, é, um, é uma coisa desproporcional e não cabe muito no meu entendimento a quantidade de suicídios entre adolescentes. Essa coisa de ter aumentado 40%, quer dizer, gente, é uma coisa que choca. A gente precisa olhar para isso e pensar, olha, o que nós estamos fazendo nesse mundo, na formação dessas pessoas, que uma pessoa que tem de 12 a 19 anos encontra uma dificuldade tal que valha a pena ela tirar a própria vida, né? Então, às vezes, isso me remete, assim, a essa falta de treino na questão da fortaleza, da resiliência, de você perceber que, olha, os desafios estão aí para serem superados, né? Que as coisas vêm para a gente enfrentar e não para a gente fugir. E que nós podemos crescer com tudo isso, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente não pensa, sabe, Rodrigo? A gente pensa que o problema de adolescente, ele aconteceu na adolescência. Mas não, a primeira infância é a estrutura do prédio, né? A primeira infância é onde a gente faz a fundação de todo esse No imenso edifício. edifício, né? Então, se a fundação não está bem feita, ela vai ruir. Vai. Vai chegar um momento que vai Não ruir. tenha dúvida disso. Então, eu acho que pensar, né, que eu ter dó
do meu filho passar por uma pequena frustração é nocivo para o meu filho. Porque é sinal de que nem eu não confio no potencial dele. Chegou Né? no ponto. Chegou no ponto. Exatamente. Porque, olha só, Simone, eu contei essa história. É a primeira vez que eu estou colocando, que eu vou colocá-la em público. Que aconteceu comigo, por ocasião da gravidez de minha filha. Porque eu tinha lido isso e levei muito a sério quando o Winnicott diz que o que uma criança mais espera de um adulto, o que ela mais espera em um adulto, é ser reconhecida como alguém, com todos os seus potenciais. Eu levei tanto isso a sério que minha esposa estava grávida de pouco mais de um mês. E teve um dia que eu tive que me desdobrar para resolver um monte de coisas em torno dessa gravidez, porque como ela tem um quadro de trombofilia, fator 5 de Leiden, então ela precisou fazer a gravidez inteira com anticoagulante. Nesse dia eu corri muito para viabilizar tudo isso. E eu cheguei esgotado na casa da minha sogra e quem estava do lado era a babá de minha esposa, que ainda trabalha com ela. E eu sentei à mesa, respirei fundo e disse: pronto, Alice, tudo que papai podia fazer por você, papai fez. Daqui em diante é com você. Você se vira aí na barriguinha da sua mãe, porque agora é com você. E assim, desde muito cedo, Ingrid ia dormir e eu ficava conversando com a Alice ainda na barriga da mãe dela. E uma das características principais que eu procuro cultivar nela é o sentimento de que ela é capaz. E aconteceu recentemente uma situação, também numa situação que a gente estava vivendo em família, né? Que foi o aniversário de minha sogra. E a tia-avó dela estava lá e ela tinha uma certa resistência. A tia tinha um certo temor da tia, porque criança tem essa coisa de ter antipatia e simpatia tal. E ela tinha um certo medo. E para você ver o quanto as crianças elas sentem e o quanto elas vibram com a capacidade de elas mesmas se superarem. Sim, sim, E muito. elas vibram e muito quando elas percebem que conseguiram ultrapassar uma situação, vencer, que foi a situação de medo. E a gente fez a gente saiu conduzindo a situação de modo que ela fosse aproximando-se de modo gradual e contínuo e fosse fazendo essas aproximações e se apropriando da situação até o ponto de que ela foi se aproximando, foi conversando e ela abraçou, beijou e daquele momento em diante toda a relação dela com essa tia-avó fluiu assim e ela numa alegria. E quando a tia dela saiu, ela ficava pulando em casa assim, de alegria. Papai, eu consegui, papai, eu consegui. Isso era muito real, isso era muito genuíno. E eu disse a ela, claro que você conseguiu, olha como você está feliz e olha o que você fez. Foi ela que fez esse processo. E o crédito é dela. E a gente tem que dar esses créditos às crianças para elas reconhecerem que, de fato, o crédito desse processo que eu fiz é meu. Né? E Papai veja, estava lá, mamãe estava lá, mas o crédito é meu. não, e veja só, diante de uma situação como essa, os pais podem tomar duas decisões, né? Uma é dizer assim, ela é pequenininha ainda, né? Ela é pequenininha ainda, ela não gosta da tia-avó, porque, sei lá, ela pode ter associado ela com alguma coisa, uma história, alguma coisa, porque a Isso, criança vive isso, essa isso, isso. fantasia e realidade aí o tempo todo, né? Ah, então, deixa. Né? Não precisa chegar lá, não precisa, deixa. Depois, quando ela crescer, ela vai entender. Ou você pode fazer como vocês fizeram, né? Quer dizer, transforma isso num desafio e investe
né? Isso. Aposta as suas fichas no teu filho, dizendo assim, ó, Acredite nele. você vai, sabe o que você pode fazer, né? Olha, tal coisa. Isso. Agora mesmo eu estava falando com uma mãe, poxa vida, mas olha, meu filho gosta tanto de um amiguinho, mas ele tem um comportamento muito ruim. Mas o meu filho gosta dele. Eu falei, olha, mas aproveita isso para falar para o seu filho que ele pode ajudar o amiguinho a ser melhor. Aí ela, porque você pode falar assim, puxa, mas ó, quando seu amigo faz isso, você acha bacana, né? E que tal se você falar para ele, poxa, amigo, olha, vamos fazer assim? Não vamos fazer desse jeito? Então, assim, você vai instrumentalizando também a criança e vai pegando Sim. aquela situação e transformando num desafio para a criança superar, né? Então, eu não preciso achar que aquilo é impossível para ela nesse momento, então eu não vou nem desafiar, não vou promover, não vou. Porque a sensação, a percepção e a construção que essa experiência vai promover é preciosa na Isso. formação da Isso. personalidade da criança. Isso. Exatamente. E Simone, há pouco você tocou num ponto muito sensível, principalmente para a gente que está na clínica e que está atendendo crianças e também adolescentes, que é essa infeliz marca que você muito bem citou de um aumento de 40% nos casos de suicídio entre adolescentes. E, infelizmente, o número também de crianças que é crescente também na tentativa de suicídio e na disposição de morrer também tem crescido. Isso é, assim, é uma lástima. É uma lástima. E hoje mesmo eu estava atendendo uma mãe que estava relatando que uma criança de 9 anos, né, já com essa ideação suicida também. E você colocou muito bem. Trata-se de uma estrutura, é algo estrutural, de uma estrutura que lá atrás não foi devidamente cuidada. A gente tem como reparar isso? Tem. Sabe por que tem? Porque a gente precisa confiar, e é possível confiar, e investir confiança. Mesmo que seja um grande trabalho, porque quando a gente está trabalhando com estrutura, a gente sabe que estrutura psíquica, a gente sabe o quanto é complexo e o quanto é profundo. Eu uso algumas analogias um pouco, vamos dizer assim, eu acho que deve ser coisa de homem mesmo, muito rude, né? Para lidar com isso. Mas assim, eu faço a analogia do psiquismo de uma pessoa, às vezes, com uma argamassa. Cimento, que Olha a gente lá, tá, vamos ver. que a gente tá ali passando cimento ali no piso de uma casa. Se a gente puxa aquele piso e faz um nome ali, ou passa uns riscos tal, e não gostou, a gente pega lá uma prancha, passa em cima, naquele momento ali, e resolve. Mas imagine que você passa aquele piso, puxa um pedaço de ferro ali em cima e rasga aquele piso e deixa secar. E deixa secar. 30 dias depois você volta. Se você for passar aquela prancha novamente, você vai tirar aquele dano causado àquele piso? Não vai. Ou você vai ter que colocar um outro piso em cima e você vai criar uma outra identidade, vai ser um outro piso, vai ser uma outra situação, etc. Ou você vai ter que quebrar todinho para poder passar um outro piso. O psiquismo humano ele tem uma plasticidade muito grande no início do seu desenvolvimento. Isso. Depois que ele se cristaliza para você fazer um trabalho de reparação, É muito mais difícil, né? o trabalho é muito grande. Sim. Consegue? Consegue. Consegue, porque a gente precisa acreditar. É como você disse, a gente não pode perder de vista uma compreensão antropológica de um ser humano transcendente. Isso. E com uma capacidade desconhecida a nós.
nós desconhecemos essa capacidade também em muito. Porque, como o Frank coloca, essa dimensão transcendental, ela é capaz de proezas inimagináveis. A gente consegue, mas dá muito trabalho. E por que você não pegar esse trabalho todo e investir ali logo no começo da vida daqueles pequeninos? A atenção é um olhar, é uma escuta, não é desconsiderar, deixa pra lá, é criança, que deixa pra lá, pô. Nada deixa pra lá. Deixa pra cá, vem cá, o que é isso? Deixa eu ouvir, eu tô interessado, como é isso aí? Fala pra mim, vamos conversar sobre isso. Porque senão, esse desamparo vai chegar lá na adolescência ou na vida adulta, e aí ele não vê outra possibilidade senão a autodestruição. E isso é, meu Deus, é uma tragédia. Sabe, Rodrigo, eu vejo alguns movimentos que me preocupam demais. Um deles é esse, né, essa falta de contorno, né? Sim. Essa falta de limites, né? De você conseguir ajudar a criança, oferecer para ela essas frustrações e ajudar a criança a perceber a força que ela tem, Isso. né? A potência que ela tem para superar tudo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa que me assusta bastante hoje é a dificuldade, né, que existe por parte dos pais de dedicar o cuidado que a criança precisa. Então, uma criança pequenininha, de 0 a 3, 4, 5 anos, ela precisa de orientações claras. Isso é um cuidado. Ela não pode tá muito aberta a muitas escolhas que ela não tem critérios para fazer ainda. Porque isso dá para ela uma ansiedade muito grande. Tá certo? Ao contrário do que a gente pensa, que legal, vou deixar ela escolher. Não! Ela tá perdida naquilo porque ela não tem critério. Você tá fazendo exatamente o que você falou ali com a questão do músculo, tá dando uma carga maior do que ela pode carregar. Exatamente. Né? E aí as crianças, então, por que eu tô falando isso? Porque eu também escuto muito hoje crianças com síndrome do pânico, né? Ansiosíssimas e que têm medo de tudo e que não conseguem ficar na escola sozinhas. E aqui em São Paulo isso está acontecendo demais, demais. Eu fico pensando, puxa vida, gente, mas cadê o contorno? Cadê o cuidado? Cadê cuidar dessa criança como criança, sem ficar entrando em grandes explicações que ela não consegue elaborar ainda? Exatamente. Eu estou poluindo a cabeça daquela criança com informações que ela não... Para ela aquilo não faz sentido, só pode amedrontar. Né? Só pode criar ansiedade. Então, eu fico pensando muito no quanto, sabe, Rodrigo, a gente precisa ajudar, porque eu vejo assim, eu sou mãe, você é pai, né? E a gente sabe o quanto nós, pais, queremos oferecer o melhor para os nossos filhos. Isso. Quanto a gente quer acertar, né? Mas, hoje em dia, eu vejo que está faltando essa ajuda, às vezes, essa coisa muito de acompanhar mesmo, de ajudar o pai e a mãe a sentirem, sabe? Não tem uma receita, não tem como dizer, faça isso ou não faça aquilo. Mas eu preciso sentir, o meu filho está preparado para essa escolha? Exato. Será que eu não estou dando para ele uma carga maior do que ele pode carregar? Né? Viver com ele aquela experiência e junto com ele ter até a sensibilidade, né, de colocar-se e até uma postura empática, de se colocar no lugar dele e refletir, peraí, será que uma criança nessa idade, com essas condições, ela é capaz de tomar essas decisões e fazer esses encaminhamentos? Não seria prudente que eu pudesse fazer isso
com elas, eu suportando a maior carga ali, mas ela junto, participando disso aí e aprendendo. Porque você vê, né? Se a gente pensa até antropologicamente, a criança não tem ainda uma vontade formada. Assim, Ela tem desejo, mas ela não tem vontade. exato, E exatamente. também ela ainda não está, antes dos 6 anos, na idade da razão, né? Para que ela possa ter aquela noção de causa, consequência, né? De temporalidade bem definida. Isso, isso. Então, eu gosto muito dessa ideia da gente ser uma vontade auxiliar, né? Então, Sim, assim, eu que sou adulto, que tenho noção de causa e consequência, né? Que tenho noção do que vai acontecer se a escolha for mal feita. Então, eu dou para aquela criança o conforto de que eu escolho para ela nesse momento e que dou essa decisão. Olha, a gente vai fazer assim. Isso não isso, precisa ser uma imposição, vai ser assim, sabe? isso, Os exatamente. pais, eles têm um poder e não usam. Porque a gente tem o poder de contaminar, de contagiar, de entusiasmar os nossos filhos. Basta que a gente saiba fazer a proposta, né? É, Então, se você, olha, sabe o que a gente vai fazer? Isto, porque você vai ser melhor isto agora, né? Então, é lógico, tem algumas pequenas decisões que eles podem participar, mas eles vão ser capazes de participar mais a partir dos 6 anos, exato. Tem um né? tempo. Tem um tempo certo para cada coisa. E hoje eu vejo que, até por conta de muitas aí pedagogias modernas e teorias aí muito Sim, sim, apafúrdias que surgem, né? Mas você precisa ensinar o seu filho a escolher desde 1 ano. Gente, mas espera, 1 ano, a pessoa não é. Ela minimamente não tem noção de que é alguém. sim, Então ela não vai conseguir fazer uma escolha. Eu não vou treinar a autonomia dela escolhendo. A gente vai treinar a autonomia dela de outro modo, né? Deixando rolar no chão sozinho um pouquinho. É físico ainda. é sensorial, exatamente, exatamente. É sensorial, é físico, não é intelectual, não é da vontade. Exato, Tá, exato, não exato. está pronto ainda, né? Então eu acho que assim, esses pontos, sabe, Rodrigo, são pontos que a gente precisa ajudar os pais a perceberem, né? Maturar junto com eles, porque também é um processo de maturação. Os pais, é como você colocou há pouco, Simone, os pais estão perdidos. E esse sentimento dos pais estarem perdidos, essa compreensão de que os pais não estão tendo a devida orientação, é porque também estão passando por um processo de desamparo importante. E é assim, claro, a responsabilidade é deles. O adulto da história são os pais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a importância da gente ouvir essa angústia. Por isso que, quando eu pensei a mentoria, também para os pais. Sim. Porque os pais chegam muitas vezes, e até alguns pacientes meus que são adultos, e trazem questões da maternidade, da paternidade, etc. E é angustiante para eles, porque eles amam os filhos. Sim, Eles querem dar o melhor que eles podem aos filhos. sim. Eles estão angustiados porque vê o filho naquele sofrimento e, meu Deus, o que é que eu faço para que meu filho não passe por isso e tal? Aí tem duas coisas importantes. Primeiro, aquilo que você colocou. A gente não pode tirar dos filhos a oportunidade deles crescerem vivendo pequenas frustrações. Então, aquele aprendizado pelo qual o seu filho tem que passar, ele tem que passar. Sim. E é parte de você ter que, poxa, sofrendo também, mas entendendo. Ele precisa disso. Ele precisa Tem, disso. tem um bem nesse sofrimento. Exato. Tem um bem nesse sofrimento e eu não posso tirar esse bem dele em nome
do, do, De do um meu conforto. medo de sofrer, de um conforto e do meu medo de sofrer. Então, por um lado, o pai tem que entender e a mãe tem que entender que o filho terá que passar por aquilo ali. Mas do outro também tem o seguinte: o que é que a gente pode fazer, e aí os pais podem fazer, para melhor oferecer condições para que os filhos possam se sentir suportados o suficiente para fazer seus avanços. Dê os seus voos, seus grandes voos, e não os voos de galinha, como você colocou. Tem um provérbio judaico, que eu acho ele muito interessante, que diz o seguinte: quando o seu filho for criança, dê a ele raízes, para que quando ele se torne um adulto, você possa dar a ele asas. Só que como é que você vai dar asas a ele se ele não tem raiz e não sabe para onde voltar e ele não tem segurança da sua base, do seu fundamento? Sim. Mas para ele vai precisar de paz. Então, como você colocou, né? Muitas vezes essas novas pedagogias, elas perdem de vista a necessidade de se apostar na pessoa, no ser humano. E quando você se dispõe a apostar nos seus filhos, você também tem que fazer uma aposta em você. Você tem que apostar em que você está comprometido e é capaz de pegar na mão do seu filho e conduzi-lo. Conduzir com segurança, sabendo onde está pisando, para que o seu filho veja onde você está pisando e vá. Então, quando a gente pensa, o que não fazer, é como você mesmo colocou, o que não fazer na educação de uma criança? Né? Eu penso que uma outra coisa muito importante, e que vem a calhar naquilo que você colocou, né, é a de não deixá-lo com a sensação de que não tem terra nos pés, que não tem chão, de desamparo. Desamparo. Essa experiência de desamparo, ela é muito grave porque ela é psicopatogênica. E de uma psicopatogênica gravíssima, que vai ter ressonâncias a vida inteira. Porque de alguma forma você vai ter que revisitar aquela criança lá que você viveu. E aí, qual é o chão que ela tem? Qual é o chão que ela tem? Essas reflexões que você está trazendo, Simone, elas são muito importantes e muito pertinentes, porque os pais precisam. Eu disse, eu não vou fechar essa mentoria só com profissionais. Os pais precisam participar dela também. Inclusive, na ocasião, certamente vão ter os profissionais e a discussão vai ser muito rica. Porque, principalmente, e como você muito bem colocou, Simone, nós somos pais. Nós temos nossos desafios. Nós não somos perfeitos. É como o doutor Não, Tiago disse ontem na live. Nós longe vamos disso. errar. Nós Nossa. vamos errar. E não é pouco, não. Não é É pouco. muito. Mas você disse uma coisa importante, Simone, que é o seguinte: nós temos que ter a disposição em acertar. No mínimo. É. No mínimo, a disposição. Sabe que eu falo muito para os pais? Eu falo assim que o que marca a vida dos filhos, mais do que os nossos acertos, é eles identificarem em nós pessoas que lutam. Isso, exatamente. Assim, Perfeito. eu não Perfeito. preciso ser perfeita, graças a Deus, porque eu não sou mesmo, né? Perfeito. Nossa, os meus filhos são adultos, eu errei muito na educação deles, sem dúvida, mas uma coisa eu tenho certeza que eles olhando para mim, veem uma pessoa que estava lutando para acertar, para oferecer o melhor. O meu melhor às vezes não era o suficiente, mas era o máximo que eu podia naquele momento, né? Exato, exato. Muito bom. E isso marca a alma da criança, Isso. né? Eu me assusto muito hoje, Rodrigo, com o seguinte, olha. Ontem mesmo eu postei um vídeo no Reels que fala sobre a questão do tempo, quantidade e qualidade. Isso. Esse velho drama. E eu só disse o seguinte, uma coisa que eu tenho
assim, certeza absoluta, né? Não há qualidade se não houver uma certa quantidade. Por quê? Eu não consigo conviver 15 minutos com meu filho e achar que aquilo eu vou me colocar inteira em 15 minutos e tá tudo bem, né? Então eu só trouxe essa questão. Eu falo, gente, olha, não vamos nos enganar, né? E você E foi muito assertiva, Simone. Eu vi esse vídeo, você fez até uma analogia com o trabalho. Vem cá, o se você chega trabalho, com o seu chefe, você isso. vai dizer, olha, eu sei fazer tudo isso, mas eu tenho só esse tempinho aqui. Será que ele vai Eu contratar? faço tudo isso em 10 minutos, tudo bem? Né? Bom, eu fiquei muito surpresa porque alguns comentários foram assim: esse tipo de vídeo só traz desconforto para quem precisa trabalhar. Eu falei, olha, pera um pouquinho. Primeiro, eu sempre trabalhei a vida inteira. Eu nunca parei de trabalhar para me dedicar aos meus filhos só. Eu não fiz isso. Mas mesmo trabalhando, eu usei o máximo da minha criatividade, da minha flexibilidade para poder ficar o tempo que eu achava necessário. Tá certo? Bom, então, primeira coisa, eu não disse que só dá certo se as mães se dedicarem 24 horas por dia. Não, não disse isso. Em segundo lugar, esta verdade que é a criança precisa de uma quantidade de tempo, se ela causa angústia em alguém ou não causa, paciência. Agora, eu não dizer esta verdade deixa a pessoa no conforto? Quer dizer, Exato. então vale mais eu omitir ou eu mentir para que todo mundo fique confortável. Isso. Sabe quando eu fiquei Isso. muito pensativa com isso, eu falei, gente, as pessoas ficam bravas, irritadas, porque elas, tudo bem, eu não estou falando que é uma escolha, tem circunstâncias que são duras mesmo, Sim, você não sim, consegue dedicar o tempo que. sim, Mas se sim. você não tem consciência de que isto pode ser um problema e que você precisa de algum modo suprir isso, não é muito pior, Claro, claro, mas é claro. não é? É claro, porque. Eu fico pensando, sabe, Rodrigo, a gente precisa lutar muito pela verdade. Então, quando eu coloco aí no meu perfil o bem, o belo e o verdadeiro, é porque assim, gente, existe uma verdade. Se a gente quer olhar para ela ou não quer olhar para ela, são outros É 500, outra coisa. É outra né? coisa. Mas existe, ela tá aí. Ela não vai deixar de ser verdade porque a Simone ou porque o Rodrigo vão virar as costas para ela. É. Ô Simone, deixa eu te dizer uma coisa. Faltam 2 minutos aqui restante para encerrar essa live. Meu perfil aqui só dá 1 hora. Eu queria pedir só uma pequena paciência sua para quando fechar aqui a gente abrir uma outra e a gente fazer as considerações finais e se despedir, porque essa conversa com você, ela está sendo tão produtiva, tão importante para mim e para todos que estão aqui assistindo, que eu acho que interromper esse raciocínio seu agora, que é muito importante, e não levá-lo em consideração e não estender um pouco mais só para encerrar, é um sacrilégio. Então, então eu acho que essa coisa que você está colocando, ela é muito importante. E eu não queria me despedir só rapidamente assim para encerrar a live, sem que você pudesse concluir esse raciocínio. Então, se assim você puder, se você tiver disponível, claro, eu sei que seu tempo é muito precioso. A gente poderia encerrar essa, abrir outra rapidinho e fazer a conclusão desse raciocínio. Pode ser? Pode ser, pode ser. 10 Então tá minutinhos? bom. Menos que isso, uns 5 minutinhos só. Tá bom. Gente, se inscreve lá na bio, tá certo? Que tem lá da mentoria e eu explico melhor depois, rapidinho. Só um instante, Simone. Pronto, gente, eu estou abrindo aqui essa live novamente só para me despedir de Simone. Convidá-la aqui.
Pronto, Simone. Então agora a Antigo. gente pode encerrar. Então você pode concluir o raciocínio com relação à questão do tempo. Então, só assim, né? A criança, ela está em pleno desenvolvimento. Nós precisamos gastar um tempo até para conhecer o nosso filho, para conhecer os movimentos que ele está fazendo, né? Para poder a gente agir com mais assertividade, porque senão a gente não. Olha, com quem a gente não conhece, não dá para a gente ter um relacionamento muito íntimo, não é verdade? Sim, sim, Você claro, não claro, consegue atuar. Então, claro. assim, é lógico que eu sei que a vida hoje é uma loucura, aqui em São Paulo ainda mais ainda, né? A gente gasta muito tempo Exato. no trânsito, o trabalho é Isso. intenso, mas nós somos seres criativos, Sim, né? sim. E eu acho que quando nós temos certeza de que algo é um bem, é precioso, a gente pode criar alternativas, criar modos de se fazer, de fortalecer esse vínculo, né? Então, acho que assim, existem Isso. realidades que a gente não vai mudar, né? A criança precisa desse convívio. Então, acho Sim, que sim. é importante que os pais tenham isso muito em vista, né, Rodrigo? Não É. dá para terceirizar. Não, não dá. Não dá. Não dá para terceirizar e também não dá para não falar o que precisa ser falado. E assim, como eu disse no início da nossa conversa, lá naquela primeira live, que agora já está na segunda, o seu trabalho, tanto na Brasil Paralelo, quanto porque foi através de lá que eu a conheci, como também no seu perfil, ele urgente, é urgente, é de primeiríssima necessidade. Quer dizer, é um farol para muitos pais e profissionais que cuidam de criança e que precisam da orientação de alguém que tem a disposição e a coragem de dizer as coisas que precisam ser ditas e ponto. Acabou. Até porque você está colocando tudo isso com muita responsabilidade e com verdade comprometida. É isso mesmo, precisa de qualidade e de quantidade. Porque se existem essas duas categorias muito bem trabalhadas, até mesmo na obra aristotélica, que trabalhou isso muito bem, explicou, definiu, é porque elas são necessárias. Uma não pode suprir a outra se ambas têm essa necessidade. Então, continue dizendo todas as verdades que são necessárias, porque quem se beneficia com isso somos nós, que lhe Ai, que acompanhamos. Deus me ajude, né? Sim, está lhe ajudando, Que com Deus me certeza. ajude. Com certeza está lhe ajudando muito, que eu sei que está, porque sustentar um trabalho como esse que você sustenta, com a competência e a assertividade com que você trabalha, Simone, só com a ajuda de Deus mesmo, não tem como ser diferente, não. Mas, Simone, muito obrigado por esse momento que você disponibilizou a mim, às pessoas que estão no meu perfil, com essa sua audiência tão qualificada, porque quem procura seu perfil certamente são pessoas tão qualificadas quanto o seu pensamento. Então, para mim é um privilégio estar com você nesse momento, tendo a oportunidade de estar fazendo essa live sobre temas importantes para a infância, uma vez que me propus a fazer essa mentoria para profissionais e pais. Então, vocês que estiverem, porventura, assistindo a essa live, se inscrevam na bio e participem desse trabalho que está iniciando, e iniciando muito bem, porque na companhia de você, Simone, eu me sinto muito honrado de começar esse trabalho, porque assim, eu estou num processo de transição. Passei 15 anos na academia, como professor na Ah, universidade. E aí eu estou me descolando da academia e vindo para esse e, universo do Instagram, das redes sociais, etc. Até porque o alcance é maior, as pessoas precisam mais, e a sim, sim. possibilidade de difundir um trabalho é bem maior do que muitas vezes uma sala de aula que a gente está ali um pouco engessado até pela burocracia da Sim. universidade, e sem contar com as perseguições ideológicas que são muito fortes.
Quer dizer, Muito. é muito difícil um professor hoje no espaço acadêmico estar à frente de um componente curricular, de uma disciplina, e dizer coisas que precisam ser ditas, Sim. sem sofrer a represália de colegas que estão ali, um corpo que é muito mais de militância do que necessariamente de intelectuais que estejam ali comprometidos com a verdade Exatamente. e com o bem-estar das pessoas. Então, ser ladeado com uma pessoa da sua envergadura, para mim, Simone, é Imagina. um privilégio, é um privilégio. Olha, Muito Rodrigo, é uma alegria obrigado. muito grande estar aqui, viu? E eu acho que assim, nós que amamos, né? Amamos a infância, que amamos a família, a gente Isso. precisa se unir mesmo para fazer esse trabalho e dar muito fruto, né? Amém. Porque cada um de nós tem aí a sua missão e quer deixar a sua marquinha aí nesse mundo, né? É, Então, juntos a gente pode mais. podemos sim. Simone, Então, muito muito obrigada pelo obrigado, convite, viu? viu? Deus te Fica com Deus. abençoe, tudo de bom. Sucesso na sua mentoria, viu? Obrigado. Tchau, tchau, querido. Tchau, Tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada.